Bom dia, graça e paz. Estamos aqui para mais um devocional da série Sermão do Monte. Hoje em Mateus capítulo 7, do verso 15 ao verso 20, que fala acerca dos falsos profetas. Nós vamos entender nesse texto que os verdadeiros serão reconhecidos pelos seus frutos. Jesus, ele é extraordinário ao mencionar esse texto. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Palavra extraordinária. Já nos dias de Jesus, haviam pessoas que desvirtuavam as pessoas da fé. Seguidores que estavam observando lideranças religiosas e essas lideranças se comportando de uma forma errada diante de Deus e diante das Escrituras. Pessoas essas que, ao invés de firmar e formatar o caráter dos seus seguidores, a imagem daquilo que Deus desejava, essas pessoas distorciam os ensinamentos para se autopromoverem, para se autoprevalecerem e ganharem alguma coisa em troca das pessoas que os seguiam. E Jesus vinha advertir os seus discípulos acerca dos falsos profetas. Trazendo para o contexto dos nossos dias, os falsos profetas não são apenas as pessoas que possuem o dom de profecia ensinado pelo apóstolo Paulo em Coríntios. Profetas aqui é uma referência geral àqueles que estão na presença de Deus, que vão divulgar a palavra de Deus, que vão testemunhar acerca de Cristo. E tudo está relacionado à forma que a pessoa prega a palavra, vive a palavra e se entrega à palavra para ser exemplo do caráter de Cristo para outras pessoas. Qual é o perigo dos falsos profetas? O maior perigo dos falsos profetas é que eles vêm com aparência de piedade, eles vêm com aparência de misericórdia. Aqui Jesus vai dizer no texto, eles vêm vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ou seja, a aparência deles é uma boa aparência, tem até uma boa apresentação, mas na realidade o interior está corrompido. O verdadeiro interesse é pessoal, não é o interesse em divulgar a palavra de Deus, em conduzir vidas à presença de Deus por intermédio das Sagradas Escrituras, por intermédio da obra que foi realizada por Jesus. E como nós vamos ter o discernimento necessário? O que Jesus está ensinando aqui é que para reconhecer os falsos profetas é necessário ter um discernimento. E como Jesus ensina esse discernimento? Na observação dos frutos. Os frutos aqui representam o resultado final das obras que alguém realiza na presença de Deus. Jesus ele vai dizer, por seus frutos os conhecereis.
Porventura se colhem uvas de espinheiros, ou figos de abrolhos? Da mesma forma, uma árvore boa não pode produzir um fruto mau, nem uma árvore má produzir um fruto bom. Ou seja, o resultado final, que é a frutificação, mostrará quem são os verdadeiros. Se os frutos forem bons, e como a Bíblia descreve no ensinamento de Jesus, forem dignos de uma pessoa arrependida, essa pessoa é uma autêntica pessoa na presença de Deus. Alguém que serve ao Senhor com verdade, alguém que serve ao Senhor com integridade, alguém que reflete o caráter de Cristo. Mas se o resultado final dessas obras forem ruins, você descobrir um engano, perceber um enredo enganoso, você vai perceber que essa pessoa não é alguém que está com autenticidade na presença de Deus, que pode refletir o caráter de Cristo. E você precisa do que para entender os frutos de arrependimento? Conhecer as Sagradas Escrituras. Porque que fruto é esse? Digno, bom. É aquele que está relacionado com os ensinamentos das Sagradas Escrituras. É aquele que está relacionado com os ensinamentos que Jesus ele confere por intermédio das suas mensagens no Novo Testamento, por intermédio da vida dos apóstolos que dão continuidade ao ministério. Se estiver fora do contexto daquilo que as Escrituras apresentam, é um fruto ruim, é um fruto negativo. Essa árvore, ela não é boa, porque você vai observar que os frutos dignos de arrependimento, eles vão aparecer em Gálatas, no capítulo 5, aonde vai se falar do fruto do Espírito. A árvore boa, ela produz o fruto do Espírito, com suas determinantes características, que mostram que a conduta, que o caráter daquela pessoa está transformado. Amor, bondade, mansidão, paz, temperança, fé, alegria. Sobre a vida de quem está com fruto gerado em si e também sobre a vida daqueles a quem ele vai influenciar. E as obras da carne, as impurezas, as glutonarias, a bebedice, a prostituição, elas vão aparecer também na vida daqueles que estão afastados da presença de Deus de uma forma real e só querem viver baseados na própria aparência. Então, o perigo do falso profeta existe. Jesus vai usar uma palavra firme: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Estejam atentos, percebam, não se deixem enganar. Cuidado, é Jesus trazendo uma advertência para que as influências geradas, como o apóstolo Paulo diz em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, que as má conversações corrompem os bons costumes, para que nós não venhamos a ser corrompidos pelos frutos maus e passamos a gerar maus frutos também, e não nos tornemos uma árvore boa, mas nos tornemos uma árvore má. Então estejamos atentos aos falsos profetas. Por intermédio da leitura da palavra, do aprendizado da palavra, para você entender os frutos que contradizem o caráter de Cristo, que contradizem a pregação do verdadeiro Evangelho.
porque no final, toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Aqui Jesus está falando do fogo da condenação eterna, para que nós não caiamos, nessa cilada, nessa armadilha. Estejamos atentos ao conselho de Jesus. Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque os falsos profetas estão entre nós. Observemos os seus frutos, para que nós possamos estar seguindo, ouvindo e sendo orientados por pessoas que estão pautadas na palavra de Deus. Deus lhe abençoe nesse dia e que a bênção do Senhor esteja sobre você, em nome de Jesus.